O que é um dado? Dado ele é um símbolo, um número, uma letra, uma palavra, sem fundamento. Pode até ter um significado, mas ele não tem um fundamento. Eu vou explicar, basicamente, sobre sistemas de informação, e para isso eu tenho que começar a falar sobre dados, informação e construção de conhecimento. Mas só para ficar um pouco claro aqui e não ficar ninguém dormindo, eu vou relacionar tudo que eu falar com empresa, para a gente poder enxergar mais fácil. Tá? Então, dado. Dado pode ser um símbolo, pode ser uma letra, uma palavra, que até determinado momento, na verdade, ele não tem fundamento, mas ele visa ter um significado, um fundamento no contexto geral. Quando nós pegamos esses dados, essas palavras, letras, números, e fazemos um processo de organização, colocamos isso em ordem, a gente consegue fazer isso agregar um valor. Quando isso agrega um valor, a gente tem a informação. Tá? Na verdade, na organização dos dados, nós conseguimos ter a informação, e essa informação ela pode ou não agregar um valor. Tá? O que seria, então, informação? Informação seria um conjunto de dados organizados. Palavras, letras, números, frases. A informação já seria uma frase na qual você consegue, posteriormente... Acho que não está pegando isso aqui, tá? Travou. Não, foi. Foi. Quando você tem a informação em mãos, isso permite você gerar uma reflexão. Quando você gera uma reflexão, com a informação em mãos, você tem um conhecimento, você gera a reflexão e te permite ter uma tomada de decisão. Tá, eu vou dar um exemplo aqui básico, que é para ficar mais fácil de visualizar, e vou explicar por que isso está relacionado com uma empresa. Tá? Basicamente, hoje, sistema de informação. Quando a gente fala em sistema de informação, por que se utiliza muito sistema de informação? Por quê? Você tem um monte de informação dentro de uma empresa, um monte de dados que estão desorganizados, e quando você organiza isso e você tem uma informação para um gerente ou dono de uma empresa, o que quer que seja, um diretor, quando ele reflete sobre tudo aquilo que tem na empresa, isso permite que ele tenha uma tomada de decisão que possa fazer a empresa dar mais lucro. Tá? Então, eu costumo brincar muito com o exemplo com o nosso amigo Idemar, inclusive, que eu tenho ali os dados. Idemar, rua, passarela de samba ou um sambista e pelado. Se você pegar essas palavras separadamente, isso não é nada. É uma palavra. Pelado, sambista, rua, Idemar. Sabendo que o Idemar é uma pessoa de respeito, quando você organiza esses dados, e você cria uma informação. E quando você cria essa informação, alguém, sob o poder dessa informação, ela pode ter uma tomada de decisão. Por exemplo, o nosso amigo Renan sabe desses dados, desse processo de informação, e acaba fazendo uma chantagem com ele na web. Só para brincar aqui, mas só para ficar um pouco claro o conceito. Tá? Tudo isso, hoje, é gerenciado por um sistema de informação. Isso está dentro de um sistema. Tá? Que ele faz a entrada ser o input dos dados, o processamento seria justamente essa organização, e o resultado, que seria a informação já organizada para a pessoa que vai obter essa informação, vai ter o conhecimento para ter a tomada de decisão. Por que eu falei disso? Por que eu falei sistemas de informação? Para poder fazer justamente o link com a parte de segurança. Nós não estamos aqui falando de segurança à toa. Quando a gente fala de sistema de informação numa empresa, são dados muito sensíveis que estão ali. Assim como os nossos particulares também. Cada um tem o valor dos seus próprios dados e da sua informação. Tá? Eu vou falar aqui um pouquinho de segurança, coisa rápida. Vou citar um pouco de segurança, a importância da segurança, porque depois eu vou linkar isso com direito eletrônico e outras áreas. Tá? Então, basicamente, o que nós temos hoje em termos de segurança? O básico de um sistema de informação, tá? Baseado também nas normas da família ISO 27000, isso, que é a padronização, a organização da internacional de padronização.
São a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e irretratabilidade ou não repúdio. Então, o sistema ele tem que ser confidencial. Ou seja, se você tem informação, você não pode deixar isso cair nas mãos de outra pessoa. Né? Só aquelas pessoas que são autorizadas no sistema podem acessar essa informação. Em relação à integridade, não adianta nada você ter um sistema, você ter os dados tudo organizado, todo o processo já organizado, com a informação para poder ter a tomada de decisão, se durante o ciclo de vida dele ele pode ser alterado. Ou seja, isso vai afetar diretamente a sua tomada de decisão. Então ele tem que ser íntegro, ele não pode sofrer mutação durante o seu ciclo de vida. Em relação à disponibilidade, também não adianta nada você ter um sistema que é super confiável, gera confidencialidade, ele é íntegro, mas você não consegue disponibilizar essa informação para utilização. Autenticidade, aí envolve mais o processo de caminho da informação, mas ela também não pode sofrer mutação, senão não adianta nada. Você também vai ter a tomada de decisão afetada. Ou, quando não afetada, copiada para utilização de outras pessoas copiam para outras utilizações, enfim. Aquela ideia de roubar mesmo os projetos, quando a gente fala de um ambiente privado. E a irretratabilidade ou não repúdio. Ou seja, se você está encaminhando, o sistema tem que garantir que é você que está encaminhando. Então, tem que ter aquela assinatura eletrônica, e por trás disso ele tem que garantir toda aquela parte lógica que impede que outra pessoa não se faça por você. Aqui eu fiz alguns cases de segurança da informação, porque quando a gente fala em segurança da informação, todo mundo acha, está falando de tecnologia. Não. Inclusive a ISO 27000, ela fala sobre segurança da informação genericamente, ela não fala somente de tecnologia, ela também cita algumas coisas de tecnologia. Teve um caso aí da Globopar, não é tão recente, é do ano passado, na qual a funcionária era um processo milionário, uns autos, um processo que o valor da causa estava em pouco mais de 5 milhões, se eu não me engano, e ela recebeu alguma propina, enfim, um pagamento de alguém, e ela assumiu esse processo. Entendeu? Falha típica de segurança da informação física. Não estamos nem falando de tecnologia. Tá? E tem também os cases da parte de tecnologia, né? Deixar a senha do roteador do jeito que veio de fábrica, isso é o básico. Tá? Esse monte de gente aqui acredita que até tenha mais um pouco desse cuidado pelo nível de conhecimento que nós temos aqui. Mas então, assim, segurança da informação existe na parte física e na parte tecnológica. É importante a gente separar muito bem os dois cases e trazer isso para a vida da gente. Tá? Por que eu vou falar de compliance em política, RISI e TUSI? Isso aqui está diretamente ligado com segurança da informação, seja em ambiente corporativo, seja em ambiente governamental, governamental, público ou até numa empresa. Tá? A importância de uma política de informação bem montada, uma política de segurança da informação bem montada, com o seu regulamento e com o seu termo de uso, evitam enormes problemas na área do direito eletrônico, né? Que a gente costuma trabalhar, pelo menos na parte da tecnologia, a prevenção. Então, a gente tem o compliance, que seria o conjunto de disciplinas para poder regulamentar isso, né? Que seria, vamos falar assim, a forma como essas disciplinas vão estar dispostas. Seria, vamos falar assim, um princípio. O compliance seria um princípio de como essas políticas e como esses termos e regulamentos vão ser montados. Nós começamos pela política de segurança da informação, que é o documento no qual cada órgão, empresa, ou até em casa, a gente pode ter uma política, lógico que adaptada a cada um à sua necessidade, mas vamos falar assim que seria a Constituição Federal, seria uma política que ela abrange todas as necessidades e especifica o que precisa ou não ter em relação à política de segurança da informação. Esse documento, um pouco diferente da Constituição, que apesar de também ter as
suas emendas, ele tem que constantemente ser atualizado. Tá? É um documento que ele acaba ficando, é igual polícia e ladrão, ele acaba sempre ficando um pouco atrás. Tem o problema, você tem que ir lá e vai lá e atualiza. Ou alguém já teve alguma intercorrência, você vai lá e atualiza ele. É um documento que, ao decorrer do tempo, ele sempre vai ter que sofrer mutação. Abaixo da política de segurança, a gente tem um regulamento, que é o RISE, o Regulamento Interno de Segurança da Informação. O RISE seria mais ou menos, a grosso modo, fazendo uma comparação aqui, a publicação de uma lei no Diário Oficial, independente do seu prazo aí de vigência, de vacácio, vamos falar assim. O RISE ele é o quê? Ele é a aceitação do funcionário, do empregado, do que quer que seja, sobre as condições da política de segurança da informação. Mas aqui a gente tem que atentar temos que fazer uma observação. Não adianta você querer, às marras, implementar uma política de segurança da informação e o RISE numa empresa, se você não tem a educação digital e a inclusão. Tem muitas empresas aí que a pessoa assina o RISE sem saber o que quer que está assinando. Não sabe nem fazer um backup, não sabe fazer nada. Então, antes de aplicar uma política de segurança da informação, é muito importante você ter antes o treinamento, o condicionamento, a capacitação para a pessoa saber efetivamente o que ela está assinando. E o termo de uso dos sistemas de informação, na verdade, ele só vem para ratificar a aceitação do RISE. É um documento com um funcionário, enfim, a pessoa se responsabilizando, assinando sobre o conhecimento de todas as penalidades que traz o RISE e em cima da política de segurança da informação. Tá, eu coloquei aqui essas questões por o seguinte. A falta da política de segurança da informação em qualquer empresa, em qualquer órgão, em qualquer situação em que hoje a tecnologia é empregada, elas geram muitas questões ligadas ao direito eletrônico. Então, eu separei aqui os principais, tem inúmeras, mas tem inúmeras questões de direito eletrônico, e nas mais diversas áreas do direito. Eu separei, vamos falar assim, as que eu tenho mais intimidade para poder estar explanando, porque isso envolve direito tributário, administrativo, penal, civil, todas as áreas. Por familiaridade, eu acabei, até no trabalho de pós-graduação, apresentando algumas questões legais acerca da Lei de Acesso à Informação. Depois eu vou falar da Cloud Computing, mas em relação a... Vou dar só uma breve explanação em relação mais ao contrato e à perícia. Fala um pouquinho de Deep Web. Só para eu ter uma noção aqui, alguém conhece o que é Deep Web? Já ouviu falar do termo, sabe? Pode levantar a mão. Poucas pessoas. Então, vou falar um pouquinho de Deep Web e de BYOD. BYOD, todo mundo conhece também? BYOD vamos falar assim, é um pouco menos visível do que a Deep Web hoje. Então, vamos lá. Lei de Acesso à Informação. Ligado diretamente ao direito administrativo. Aqui a gente entra na área de direito eletrônico, sabendo um pouquinho do que é tecnologia, daquele briefing de tecnologia. Ela veio para trazer transparência aos órgãos públicos, em todas as esferas. Tá? Basicamente é isso. Depois até tem um material, se alguém quiser eu disponibilizo também. Ela é classificada em transparência ativa e passiva. O foco da lei é manter a transparência. A transparência ativa nada mais é do que o acesso direto ao site para obter informação. Então, quando você entra lá no site da prefeitura, ou do Estado, ou do governo federal, enfim, tem lá o salário dos servidores públicos. Isso é transparência ativa. A informação já está lá, não precisa fazer nenhum cadastro, nenhum input de informação, você já obtém a informação de forma direta. Transparência passiva. Você precisa seguir um cadastro. Você primeiro precisa passar os seus dados para depois acessar um sistema interno que vai te dar as informações necessárias. Por que eu falei da lei de transparência, da lei de acesso à informação e da transparência pública? Tem inúmeros cases dessa lei, que não é assim, já tão recente, já tem seus quase 3 anos, mas tem inúmeros cases dessa lei. Tá? Um dos cases que eu achei mais importante aqui, vou citar até 2, né?
mas um dos cases que eu achei muito interessante foi o caso do uso da lei de acesso à informação para obter vantagem política. Tá? A AGESPIS é uma empresa de saneamento de água e esgoto no Piauí, e eles publicaram no site da Transparência todos os salários dos servidores. Só que os salários dos servidores estavam incorretos, estavam muito acima do que eles realmente ganhavam. E aí descobriram depois que eles estavam fazendo isso para ganhar, para ter mais um motivo de poder justificar perante a sociedade, perante a população, realmente aos interessados do Estado do Piauí, de que a agência estava em maus lençóis, pagava muito para servidores que não trabalhavam, enfim, para justificar uma privatização. Tá? Ou seja, fizeram uso da lei de acesso à informação para poder justificar uma privatização. Outro case interessante, que eu nem coloquei aqui, mas que eu vou só comentar, que aí já é um pouco mais assim, para quem acompanha a área pública já até sabe que é mais visível isso, muito na área pública, é a questão do salário dos servidores que foi publicado, que também alguns receberam recebem lá a notícia de que o salário consta como bruto e aí o líquido é muito inferior, e aí algumas pessoas acabaram sofrendo por até ameaças devido ao valor do salário que saía publicado. E isso também gerou inúmeras ações. Mas, assim, é um assunto que eu não vou entrar muito, porque isso já foi, vamos falar assim, resolvido. Tá? Hoje você entra em qualquer site, em qualquer órgão público, está lá o salário. Isso já foi sanado. Não vai ser tirado, vai ser publicado. Tá? Alguns casos, algumas pessoas conseguiram tirar, conseguiram indenização, enfim, mas é aquela briga do direito coletivo com o direito individual. Tá? Interesse público primário, aí eu não sou constitucionalista, mas meus amigos aqui sabem, ele não dá nem para se falar em balanceamento, não existe balanceamento. O direito público de interesse primário, não secundário, que seriam as questões administrativas também internas, ele não pode ser comparado ao direito individual. Então, para a sociedade é muito mais importante ter a transparência do que para cada indivíduo ali, ou daquela minoria composta, em relação à sociedade, ter o seu salário não divulgado, por questão de segurança ou privacidade, enfim. Outro case interessante, o Idemar depois vai falar bastante sobre isso, eu só vou citar, é a Cloud Computing. Por que eu falo de Cloud Computing? Tá? Hoje as empresas estão migrando muito para essa tecnologia. Nada mais é do que ela deixa de gastar, basicamente, ela deixa de gastar com os seus equipamentos e ela acaba centralizando todo o serviço dela de tecnologia numa empresa que faz a locação desses recursos. Sejam de infraestrutura, como a gente vai ver aqui, sejam de sistemas, sejam de plataforma, enfim. Nada mais são que computadores e servidores que compartilham informação para você utilizar. Tá? A tipologia básica, tem outras, tá? Também deve ter no mínimo aí umas 15, se for pesquisar por baixo. Mas a básica é a infraestrutura, a plataforma e o software. Ou seja, hoje as empresas estão migrando por quê? Ela não vai lá e compra mais o computador, compra a licença e compra o sistema. Isso é caro, isso não é barato. Então, o que ela faz? Praticamente ela aluga esse serviço. Isso permite com que ela, numa infraestrutura, ela possa adequar a demanda dela e pagar o que ela realmente vai usar. Tanto de escalabilidade em relação a equipamentos, eu aloco mais porque eu estou precisando de mais recursos, quanto menos. Plataforma, mesma coisa. Hoje você não compra mais o Windows, você paga uma alocação de uma licença de Windows. Software, você também não compra mais o sistema ou utiliza o software por aquisição, né? Vamos falar assim, que não é o termo correto, que é a licença que a gente fala, mas você praticamente loca esse serviço. Parou de pagar, você não tem mais o serviço. As vantagens, você tem o software fora do computador, então você tem uma atualização automática também. A questão de segurança também, eu nem quis colocar muito aí, mas a questão de segurança também é muito maior, que é muito mais difícil a empresa perder a informação dela numa cloud computing, que tem inúmeros recursos de segurança e também de backup, do que você deixar isso no local. A infraestrutura é escalável, você paga pelo que você usa.
cobrança pelo uso. E uma das desvantagens, o acesso é uma vantagem também em qualquer lugar, desde que você tenha a conexão à rede. A desvantagem é a conexão à rede. Se você não tem conexão à rede, você cai por água abaixo. Aqui na parte de cloud, o que eu preciso falar? Tá? Para quem vai advogar na área. Às vezes a parte de tecnologia é chata. Tem pessoas que querem advogar na área porque têm afinidade com tecnologia. Tá? Necessariamente vai ter um conhecimento, não vou nem falar muito aprofundado, mas pelo menos assim, um conhecimento médio de tecnologia para poder trabalhar. Por quê? Nós estamos falando de cloud computing. Nós estamos falando de contrato em que envolve tecnologia. Nós estamos falando numa perícia, eventual perícia que possa ocorrer, de um servidor que está na nuvem. Então, tudo isso são medidas judiciais que você precisa necessariamente utilizar, mas ter um conhecimento de tecnologia. Por mais que você tenha um técnico te auxiliando, você tem que ter um conhecimento básico para na hora que for fazer uma petição, na hora que estiver lá na audiência, na hora que tiver que responder qualquer pergunta, você tem que ter um conhecimento básico do geral, pelo menos, para saber do que está falando. Tá? Por isso da importância do direito eletrônico hoje, em relação à tecnologia, lógico, as matérias multidisciplinares. Por quê? Hoje muita coisa envolve tecnologia. Cloud computing é uma delas e é uma demanda crescente. Isso não vai parar. Tá? O Idemar vai até esclarecer mais depois a parte tecnológica, mas isso não é uma coisa que veio para sair ou modinha. Não é modinha, veio para ficar mesmo, por questão financeira, questão de recursos. Vou falar um pouquinho de Deep Web. Na Deep Web, a gente tem também algumas questões que envolvem o direito eletrônico, só vou pincelar aqui, não quero tomar muito tempo também, já estou até acho que estourando o tempo. Para quem não conhece, o que é o Deep Web? A Deep Web é uma internet que funciona através de nós de rede. Você acessa ela com um navegador específico e ela não é visível nos motores de busca dos principais navegadores de busca, sites de busca como o Google e Yahoo e outros sites, enfim. É uma internet que hoje nós não conseguimos acesso à informação dela se não for por vias específicas. No caso, hoje o pessoal que utiliza isso, assim, existem outros milhões, inúmeros navegadores para fazer isso, mas o mais conhecido é o Tor. Tá? Tor é um navegador que ele faz da sua máquina, praticamente ele faz da sua máquina um servidor. Então, os protocolos que você tem de identificação de rede, eles acabam se mesclando em vários nós. Então, ele não consegue garantir uma privacidade total daquele conteúdo que você vai acessar, mas ele consegue mesclar você nos nós, dificultando que o acesso que você vai fazer buscando determinada informação fique muito difícil de rastrear. Então, a pessoa basicamente não consegue, quem está do outro lado, saber quem que está acessando aquilo. Porque você tem uma identificação na rede, só para entender aqui, é a web. Você tem uma identificação na rede, quando você acessa a rede, todos nós temos, tá? Uma identificação na rede que é por um protocolo, tá? O IP, protocolo de internet. E o Tor, o que ele faz? Ele, vamos falar assim, ele mascara isso. Tá? Tem aí o 4chan e o Pirate Bay, que aí acho que alguns conhecem, que trabalha com compartilhamento de arquivos. O 4chan ele é um fórum. Tá? Ele está naquela camada ali um pouco abaixo da superfície, onde nós todos conseguimos acessar e visualizar a internet pela própria busca. Por que ele está nessa camada abaixo? Porque não precisa de navegador específico para acessar, mas ele está nessa camada abaixo devido ao conteúdo. Tanto o Pirate Bay quanto o 4chan, eles estão nessa camada abaixo por causa do conteúdo. O 4chan é um site, é um fórum, para quem não conhece, que ele trata sobre diversos assuntos, vamos falar assim, até com conteúdo, com conteúdo criminoso, né? Então é um fórum onde todo mundo entra lá e começa a conversar sobre discriminação e de fato ocorrem discriminações e crimes e outras coisas penais que assim não vale nem a pena muito comentar aqui.
Na camada de baixo nós temos a Deep Web. A Deep Web, eu nem vou falar muito aqui, porque eu quero fechar nessa parte só para mostrar o relacionamento disso com o direito eletrônico. Mas na Deep Web você acha conteúdo de diversos, como que eu posso falar? Temas. Tem coisas boas, a minoria, tá? De pessoas que querem se proteger e colocam informações lá, porque sabe que não é qualquer um que vai acessar. Para quem faz pesquisa, tem livros, tem filmes, tem vídeos que não estão nos motores de busca, então ninguém tem acesso normal pelo Google. E também tem muita coisa ruim, mas muita coisa ruim mesmo. A maioria é coisa ruim. Não recomendo ninguém acessar. Recomendo, se quiserem saber sobre o assunto, estudar, levantar, buscar acesso no próprio Google, você já consegue ver bastante coisa, tá? Mas não recomendo acesso, tá? Porque a máquina fica muito vulnerável, tá? Em relação ao acesso que é feito. Geralmente, quem está nesse ambiente a maioria são pessoas criminosas que estão querendo não ser encontradas, né? E a gente tem uma parcela da Deep Web com Polícia Federal, FBI. O Sidney até foi com a gente, nós estávamos juntos na viagem que nós fizemos uma visita ao FBI. E lá eles falaram que realmente eles praticam phishing, que é a pescaria, dentro da Deep Web. O que eles fazem? O próprio FBI nos Estados Unidos coloca sites de conteúdo criminoso para a pessoa que vai lá acessar, eles tentarem buscar e ver quem está acessando. Tá? Então isso já tem também dentro da Deep Web. Quando o pessoal fala que não é difícil da Polícia Federal bater na sua porta. Não é. Dependendo do site que você entrar, não é mesmo. O que tem na Deep Web? Tá? Não quero aqui causar espanto, nem ficar alertando, fazendo aqui show, mas conteúdo de Deep Web. Basicamente o que você vai achar da parte ruim da Deep Web. Grupos extremistas, muita coisa de droga, comércio de arma, assassino de aluguel, experiências humanas. Tá? Uma comparação que a gente faz, e eu uso particularmente. Todos nós conhecemos a Cracolândia aqui em São Paulo. A antiga Cracolândia e agora esse movimento que ela está fazendo. A Deep Web seria uma Cracolândia. É um local onde, como o Renato bem disse, a gente encontra as mais diversas coisas e as coisas mais ofensivas para qualquer pessoa. Por isso que eu falo que antes de acessar, pesquisa, saber sobre o assunto se alguém tiver interesse. E realmente não vale a pena acessar. Tá? Por que eu falei de Deep Web? Porque hoje na Deep Web a gente tem a questão também da perícia e também da privacidade. Tá? É super difícil hoje, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer assunto, que você consegue fazer uma busca, identificar o usuário que esteja fazendo a utilização desse serviço, além do que são inúmeros. Só para ter uma ideia do tamanho da Deep Web, hoje, a última pesquisa que eu realizei, há umas 2 semanas atrás, ela estava em torno de 96% do conteúdo de toda a internet. Tá? Então, tudo aquilo que a gente procura no Google, que a gente já acha que já é muita coisa, seria aí 4% do que tem hoje na web. O resto é tudo Deep Web. Você tem uma ideia do tamanho do conteúdo que tem na Deep Web. Então, realmente tem muita informação lá. O link com o direito eletrônico, a parte da privacidade, que é onde pega. Tá? Você vê um monte de gente cometendo crime, fazendo um monte de coisa errada, e é difícil de pegar. Você não consegue pegar. BYOD. Tá? BYOD é interessante. Bring Your Own Device. É uma tecnologia que mais ou menos começou em 2007, com a utilização do próprio aparelho celular para trabalho da empresa, em relação a e-mail, comunicação. Foi meio que natural, isso surgiu naturalmente. Nos Estados Unidos houve um uso em massa da utilização do celular próprio, o funcionário, o empregado, enfim, usava o celular dele para poder cumprir com o seu trabalho, com suas demandas fora do local de trabalho. Tá? O que é? Nada mais é do que traga seu dispositivo para a empresa. Você usa o seu dispositivo, celular, tablet, enfim, notebook,
para fazer o trabalho para a empresa. Vantagem para a empresa, tá? Vantagem para a empresa. Ela economiza com recurso tecnológico. Tá? Uma das vantagens. A outra, aumento da produtividade. Foi feito um estudo pela Cisco, na qual a empresa estava lucrando muito mais e aumentou a produtividade dela. Por quê? Porque o empregado se sentia satisfeito usando o dispositivo dele para poder atender a demanda de mercado, enfim, do que era solicitado para ele fazer. E a grande desvantagem, na verdade, além da vantagem como redução de custo, a produtividade, a satisfação do trabalho, mas a grande desvantagem que tem é a parte da segurança. Tá? E isso gera inúmeros cases de direito eletrônico, mas inúmeros. Ali a gente tem, por exemplo, as questões da privacidade. Só para ter uma ideia de como isso gera discussão. Nos Estados Unidos, não existe privacidade para conteúdo trafegado de dados da empresa no celular particular, tá? Ou no tablet, enfim, no notebook. Tá? Na União Europeia, já existe uma diretiva na qual, mesmo os dados sendo da empresa, sim, a pessoa que está utilizando o celular dela, ela tem direito à privacidade. E aí surge uma questão muito complexa. Por exemplo, alguém manda uma mensagem de uma empresa dos Estados Unidos para a União Europeia. Tem privacidade ou não tem privacidade? Entendeu? Isso já começa daí, já um conflito, vamos falar assim, de normas assim, entre dois países, normas internacionais, né, que seriam internacionais, né, normas diferentes de países diferentes. Em relação ao Brasil, a gente tem dois cases interessantes aí, que são os mais comentados. É o sobreaviso, se gera sobreaviso ou não, utilização do seu celular fora do local de trabalho para a utilização da empresa. Súmula 428 ST já esclareceu que não. Tá? Quem quiser pesquisar depois a súmula aí também, se não me engano, faz menção ao artigo 62, CLT. E no Brasil não é sobreaviso. Tá? Utilização de BOLD não gera sobreaviso. E-mail corporativo, pessoal e pessoal em relação à inviolabilidade. E Visgandra já deu um parecer sobre isso. No Brasil, se o e-mail é corporativo, não tem privacidade. Se o e-mail é pessoal, tem privacidade. Basicamente é isso. Tá? Então, independente de estar acessando com o dispositivo próprio ou não, se for pessoal, ela vai ter a inviolabilidade, que é a privacidade equiparada à inviolabilidade de correspondência, e se for corporativo, não. E aqui eu estou finalizando já, não quis estender muito, mas tem inúmeras questões, mas eu não quero estender mais muito, porque senão fica até um pouco cansativo, porque eu sei que a parte de tecnologia não é muito legal para quem não é da área. Mas só para finalizar, sobre a importância do direito eletrônico hoje enquanto matéria multidisciplinar. Tanto o direito quanto a tecnologia hoje estão nas mais diversas áreas. Né? Nós temos aí direito, como eu disse no início, tributário, penal, civil, empresarial, enfim. E tudo isso se relaciona com todas as áreas em que a tecnologia está aplicada. Então, para quem... qual foi o objetivo principal dessa minha apresentação? Eu queria mostrar um pouquinho do que está acontecendo hoje para quem vai advogar hoje. Com certeza, mesmo não gostando da tecnologia, vai pegar aí algumas causas que sejam de direito eletrônico.